em torno do núcleo do átomo, a gente tem uma região importante denominada eletrosfera. Essa eletrosfera, ela foi, de acordo com os estudos que foram sendo desenvolvidos, que hoje nós vemos que é o modelo atômico de Rutherford e Bohr. Então, Bohr veio dar uma contribuição e falar que esses elétrons, eles giram, sim, em torno do núcleo, mas giram em órbitas, em camadas ou níveis de energia em volta desse núcleo. Então, cada elétron gira numa energia, num nível de energia diferente dentro do átomo. Essa eletrosfera ele dividiu em 7 camadas, certo? Chamou de camadas eletrônicas ou níveis de energia. Então, observem direitinho agora no slide. Representando aqui no nosso diagrama, nós temos o núcleo, a primeira camada, que nós chamamos de K, segunda camada L, M, N, O, P e Q. Então, cada camada dessa, ela vai ter um número máximo de elétrons. Ela pode ter menos, mas no máximo ela vai comportar essa quantidade. Lembra que a gente estudou isso um pouquinho ano passado? A gente dá continuidade agora. Ok. Qualquer dúvida, liga aí o microfone e fala, tá bom? Então, observe. Aqui no nosso diagrama, nesse desenho, tem um núcleo. E aí vai se desdobrando as camadas de energia, que, como disse, a gente se dividiu em 7 níveis, que determinamos por símbolos K a Q, de K a Q, 7 camadas, certo? Bem, essas camadas, essas linhas, elas determinam onde é que o elétron está girando, tá bom? Então, camada K, 2 elétrons, só comporta 2 elétrons, essa primeira que gira aqui em volta. Na camada L, 8. Na camada M, 18. Na N, 32. Na O, 32. Na P, 18. E na Q, 8. Então, o que esses números indicam? Esses números indicam o número máximo de elétrons por camada. Quer dizer que, tipo, aqui na camada M, comporta 18 elétrons, mas pode ter menos. Porém, o máximo são 18 elétrons. Lembra disso? Compreenderam? Nós não vamos ficar desenhando o tempo todo essa forma geométrica, essas camadas, não vai ficar desenhando o tempo todo. Então, de acordo com esse diagrama, nós vamos usar dos símbolos para representar a distribuição dos elétrons nessas camadas. Ao invés de desenhar, tipo, vamos dizer que eu tivesse o lítio com 3 elétrons. Eu ia colocar a camada K, ia desenhar 2 elétrons aqui na primeira camada e o outro na próxima camada, 3 elétrons. Em vez de ficar nesse desenho, a gente faz representações com símbolos, ok? Vamos aprender como fazer isso. Os elétrons de um átomo são colocados inicialmente nas camadas mais próximas do núcleo. Eu acho que é como aquele exemplo que eu falei para vocês, né? Tem uma camada, a primeira camada completou, passa para a próxima camada. E assim vai completando as camadas de acordo com a quantidade de elétrons de cada átomo. Então, ó, sódio, número atômico 11. E vamos distribuir aqui, ó, K2, L8, M1. Só um minutinho, pessoal, que eu já volto. Oi, desculpa, tá, pessoal? Porque
É aquela coisa, né? Aqui não é um estúdio, então termina alguém atrapalhando de alguma forma e estava tocando o telefone ali, me desculpa. Telefone fixo, certo? Mas estão escutando direitinho, estão vendo também? Sim. Tá, desculpa, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para esse exemplo, no sódio, que a gente vê aqui, que tem número atômico 11, a gente distribuiu esses elétrons, então, em K2, na primeira camada. Lembra lá do desenho, certo? Na primeira camada, 2 elétrons. Na segunda camada, 8 elétrons. E na última camada, camada M, 1. Como assim última, professora? Última para esse elemento químico aqui, certo? Por quê? Porque ele tem número atômico 11. Então, eu descubro o número de elétrons a partir do número atômico. Então, tem aqui K2L8M1. Para o bromo tem número atômico aqui, ó, 35. Se tem alguma dúvida em relação a isso, em número atômico e massa atômica? Não. Ô, Lucilene, Oi. dependendo do elemento, ele pode ter menos camadas de elétron? Pode. Aquelas camadas eletrônicas, elas são só linhas imaginárias. Lembra que a gente conhece o hidrogênio? O hidrogênio tem número atômico 1, tem um elétron. Então, ele só vai ter uma camada com um elétron. O hélio, 2. Uma camada com 2 elétrons. E assim Entendi. vai, certo? Depende da quantidade de elétrons de cada elemento. Se você for lá por urânio, que tem 93 elétrons, aí a gente está distribuindo camada e camada. Certo? Entendi. Certo. Veja aqui no sódio, ó, K2, L8, M1. Então, 2 mais 8, 10, mais 1, 11. O bromo, por exemplo, aqui, ele tem 35, então a gente vai distribuir os 35. Primeira camada com 2, segunda camada com 8, já são quanto? 10. M18 e a última camada 7, somando dá os 35 elétrons. Eu sempre pode ter elétrons a menos da quantidade de camada, mas nunca pode ser a mais. Se for a mais, passa para a próxima camada, certo? Bem, tem uma regrinha que a gente obedece de acordo com as camadas. Verifica-se que a última camada de um átomo não pode ter mais de 8 elétrons. Por quê? É quando ele libera a questão dos elétrons para formar suas ligações químicas. Então, nós vamos seguir essas regrinhas. Quando isso ocorrer, a gente vai colocar na última camada 8 ou 18 elétrons. Aquele que for imediatamente inferior ao valor, cancelado, e o restante para a camada seguinte. Então, vamos fazer um exemplo. Ó. Cálcio. O cálcio não tem 20 elétrons? Se a gente for distribuir K2, L8, M10. Aqui seria os 20. Por essa regra, na última camada, deveria ter 8 elétrons. Aí a gente faz o quê? A gente pega essa última camada, deixa ela com 8 e passa 2 para a próxima camada. Sempre que você fizer a distribuição, ó, vou refazer. Sempre que você fizer a distribuição e na última camada o número for maior que 8 ou 18 elétrons, você coloca, fixa ali 8 ou 18 e passa os elétrons para a próxima camada. Então, aqui, ó, fiz a distribuição. Nessa última camada, na M, deu 10. Eu vou fixar o 8 e vou passar 2 para a próxima camada, ok? Sempre que terminar numa camada que o valor seja maior que 8 ou 18, você fixa 8 ou 18 e passa para a próxima camada. Vamos ver outro exemplo. Olha aqui o iodo. O iodo, de símbolo I, massa atômica 120 e número atômico 53. Ele tem 53 elétrons na sua camada. Vamos distribuir. Então, primeira camada K, 2 elétrons, 8, 18, 25. E, ó, chegando aqui no 25. Veja, 2 mais 8, 10, 28 mais 25, 53. Os elétrons estão distribuídos. E aí você vai observar a última camada. A última camada com distribuição foi essa aqui, com o número atômico, que ficou com 25 elétrons. Pela regra, se tiver maior que 8 ou 18, você fixa, nesse caso aqui, está maior que 18, você vai fixar 18 e vai passar o resto para a próxima camada. Então, ó, 18 e passa os 7 para outra camada. Ok? Deu para compreender isso aí?
futuramente a gente vai descobrindo por que isso acontece. Mas deu para compreender? Sim. Ótimo. Vamos fazer um exercício agora relacionado ao nosso assunto, certo? Acompanhe aí a explicação. Deixa eu só baixar aqui. Bom, vamos ler a questão. Um átomo tem número de massa 31, 16 nêutrons. Qual o número de elétrons do seu nível mais externo? Nível mais externo. O que é nível? Ele está falando da camada ou nível de energia. Qual é o mais externo? É o último que você distribuir. Ele quer saber quantos elétrons você vai ter lá. Quer dizer, você não, o átomo. Então, veja. A massa é 31, confere. E o número de nêutrons é 16. Como é que eu posso saber o número de elétrons? O número de elétrons para um átomo, que é uma espécie química eletricamente neutra, é igual ao número atômico. E o número atômico, quem é que determina o número atômico? O número de prótons. Então, é só saber que número de atômico é o número de massa menos o número de nêutrons. Então, a gente vai ter aqui, ó, 31 menos 16, que vai dar igual a quanto? 15. Achamos o número atômico dele, com isso o número de elétrons. E agora nós vamos distribuir por camadas. Então, primeira camada, K, com 2 elétrons. Segunda camada, L, com 8. Já temos quanto? 10. E a última camada, M, com 5. Então, a alternativa correta é letra C, porque ele tem 5 elétrons no seu nível mais externo. Conseguiram compreender? Quer que eu explique? Conseguimos. Ótimo. Qualquer dúvida, fala, tá bom? Certo. Então, vamos para a próxima questão. Diz assim, um átomo A possui 15 nêutrons e a distribuição da eletrônica dele, aí ela dá logo a distribuição eletrônica. Diz assim, ó, K2, L8, M4. Então, ele possui 15 nêutrons e a distribuição é essa aqui. Um átomo B, isóbaro de A, possui 14 nêutrons. Qual a sua distribuição eletrônica? Então, ele não quer nem saber a distribuição de A. A distribuição de A já foi dada. Ele quer agora saber a distribuição eletrônica de B, usando aqueles conceitos que vimos na aula passada. Então, vejam só. Quais são os dados de A? A, ele disse que tem 15 nêutrons e essa distribuição, K2, L8, M4. Se ele deu essa distribuição, isso aqui indica o quê, professora? Indica a quantidade de elétrons. Então, quantos elétrons ele tem? 2, mais 8 da camada L, mais 4 da camada M. Então, se ele tem 14 elétrons, isso indica que ele tem 14 prótons, que o número atômico dele é 14. Achamos o número de prótons para A. E o que ele quer saber de B? Ele disse que B é isóbaro de A. Ó, olha bem o slide. Tá vendo um azinho aqui em evidência? Isóbaro. Isóbaro. Quer dizer que tem o mesmo número de massa atômica. Então, a massa atômica de A, é igual à massa atômica de B. E como é que eu sei a massa atômica de A? É o número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, A é Z mais N, que é igual a 29. Então, a massa de B também é 29. Ok. Achamos a massa de B e o número de nêutrons de B já tem. E eu quero saber agora o número de prótons. É só pegar da massa e subtrair os nêutrons. O que tem na massa, professora? Prótons mais nêutrons. Se eu tiro a quantidade de nêutrons, aí eu acho a quantidade de prótons. Então, vamos lá. Número atômico é a massa menos o número de nêutrons. O número atômico é 15. Se agora Professora. Professora. O Lucas caiu. Hã? A internet de João Lucas caiu. Foi? Ele já tentou entrar novamente? Já, só que ele não tá conseguindo por causa do 4G. Diga ele assim que ele conseguir, ele entra. Senão eu tô gravando e eu passo para ele depois, tá? Certo. Eu tô tentando gravar porque aí, de alguma forma, vocês têm um acesso ao que aconteceu. Às vezes eu não consigo porque a internet também fica ruim. Aí fica travando.
mas dá para entender alguma coisa. Então, ó, chegou aqui, o número atômico de B é 15. E o que ele quer saber? Qual a distribuição eletrônica de B? Então, para 15 elétrons, vai ser K2, L8, M5. Uma coisa importante, essa distribuição que a gente fez aqui não é igual ao número atômico? O número atômico é igual ao número de elétrons. Então, você pode, pelo número atômico, achar a distribuição eletrônica ou pela distribuição eletrônica, achar o número atômico. Compreenderam isso? Sim. Ótimo.